A Eletronuclear deve ao município de Angra dos Reis mais de 300 milhões de reais que não paga. A Eletronuclear deve ao município de Angra dos Reis mais de 300 milhões de reais que não paga. Se tu não presta conta, eu não posso liberar outra tranche. Eu não posso liberar mais recursos, mesmo que você tenha um projeto estabelecido. E o maior impacto que a gente tem nas prefeituras, primeiro, não tem projeto, quando tem projeto, não presta conta e eu não posso pagar outra parcela. Eu tenho 2 projetos de vocês que não foram concluídos porque vocês não conseguiram prestar conta e eu já estou no 4º aditivo. O que a representante da Eletronuclear falou aqui, a Ana Beatriz Julião, que é a chefe de assessoria e responsabilidade socioambiental, que ela falou, vereadores, falou categoricamente, Tite, que as condicionantes não estão sendo liberadas por falta de projeto. Qual é o projeto? Vê aí, Ana, qual é o projeto? O 6º do reforma da unidade mista de saúde no Frade, está no 6º aditamento. O último repasse foi realizado em 20/12/2021. Então, até hoje, a gente aguarda a prestação de contas. Que a todo momento chamou a prefeitura de Angra de incompetente, de não apresentar projeto e eles não soltaram a questão das condicionantes. Foi o que foi deixado bem claro aqui. Foi deixado bem claro aqui. Então, ao longo dos anos, a gente sabe que a prefeitura teve uma dificuldade de apresentar projetos e de ter a regularidade fiscal. Então, não houve repasse, mas porque não foi nem apresentado o processo licitatório. E isso é condição para recebimento da verba. A outra questão que você falou, que é da condicionante, as condicionantes, elas são decorrentes de quê? De uma audiência pública, foi feito um licenciamento ambiental, o IBAMA atribuiu condicionantes para a área de saúde, educação, segurança e etc., e nessas condicionantes que foram aprovadas, foi elaborado um orçamento. Agora, se você lembrar que você teve uma obra de Angra 3 que tinha um orçamento, que houve uma lava-jato, que foi proibido que se gastasse qualquer recurso. A Eletronuclear ficou sem recurso. Então, agora, hoje, o que está acontecendo? A Eletronuclear fez uma retomada da que a gente chama de aceleração de linha crítica, uma parte da obra, a outra está sendo elaborada, essa retomada de forma ampla, pelo BNDES, determinação do governo federal, mas nessa pequena parte, no final do ano, mais especificamente outubro, novembro, o governo cancelou, cortou o orçamento. Ao cortar o orçamento, eu posso até ter dinheiro, mas eu não posso gastar. E dentro dessa parte existe uma parcela que é para compensação ambiental, sim. Não, tem o financeiro, mas não tem o orçamentado. Então, agora a gente está recompondo o orçamento. De qualquer maneira, eu quero deixar claro o seguinte, tem sido feito condicionantes e atendida para Angra 3, para Paraty, tem daqui de Angra, inclusive tem 2 que não estão concluídas porque depende de prestação de conta. Foi pedido um aditivo pelo prefeito, fazendo correção monetária, que foi recebido no final do mês pela Eletronuclear e está sendo analisado para poder ser celebrado, que envolve todas as condicionantes e os valores monetários aqui citados. Então, a Eletronuclear, independente de qualquer coisa, está tentando recuperar e fazer a sua parte para atender ao município como um todo, não só de Angra, como de Paraty. Sim, mas só que chegou o pedido de aditivo e renovação, veio agora. Eu estou falando no final do mês passado, mais especificamente foi encaminhado dia 28. Acabamos de receber e estamos analisando para poder celebrar. Por exemplo, tem 2 pedidos também de projeto que não foi apresentado o projeto. Não tem o projeto, eu não posso fazer nada. Ele sabe disso, ele trabalha na prefeitura, sabe disso. A primeira questão queria passar para o Paulo Gonçalves, que é a parte de licenciamento que foi citada, e depois a gente falar das condicionantes. Boa tarde a todos. Primeiro, a gente tem que falar de regras, né? A Eletronuclear segue regras, e aí uma das regras é a gente ter orçamento. Se foi cortado o orçamento de Angra 3 e as condicionantes para as prefeituras estão condicionadas a esse orçamento, certamente esse orçamento estaria temporariamente cortado
em função disso. Isso é uma responsabilidade da Eletronuclear, até por avisar a Prefeitura para se planejar em relação a essa programação. Por um outro lado, gostaria de falar para o vereador Charles que as condicionantes do IBAMA, mais de 90% não tem a ver com o município em si. São coisas dentro da própria CNAA que a gente tem que resolver, então não estão envolvidos com questões socioambientais. As questões socioambientais a gente vem acompanhando. E a gente vai ver com muito bons olhos a comissão sendo recriada, porque poderá acompanhar exatamente essas informações, tanto informações advindas do governo federal, como informações criadas no relacionamento que a gente tem feito com o município de Angra dos Reis, que a gente tem feito várias reuniões para o atendimento dessas condicionantes. Então, exatamente, anteriormente, conforme o secretário colocou, eram colocados nomes dos projetos em que o Eletronuclear não conhecia esse projeto. Então, quando o projeto chegava para a gente apresentava até para o IBAMA e ele não se adequava à condicionante. E a gente tem que entender os projetos advindos da Prefeitura, aqueles que se enquadram nas condicionantes. Se não se enquadrar na condicionante, nós não temos como realizá-los. Então, nesse ponto, cada um tem que seguir a regra. A gente tem uma ata de registro de preço, a gente tem uma equipe grande. Então, eu pergunto assim, se a gente entregar 264 milhões em projetos, vocês executam? É um ponto. Se a gente entregar 264 milhões de projeto, a Eletronuclear, a gente vai executar? O IBAMA diz que não somos nós que temos que fazer. É o município. Fala perto do microfone. Não, então, nós fazemos o projeto, se a gente entregar 264 milhões em projeto, vocês executam? Não é atividade fim. Quando você mencionou a atividade fim da Eletronuclear, até você falou que era cuidar das usinas nucleares. Na realidade, nossa atividade fim é geração de energia elétrica. Tá? Sim. Então, vamos corrigir por princípio. Depois, não é nossa atividade fim fazer projeto externamente para prefeituras. Mas vocês fiscalizam nossos projetos. Mas é lógico. Levam anos e anos e anos fiscalizando nossos projetos. Nós somos obrigados pelo órgão de controle TCU para liberar um recurso, fazer a fiscalização. Então, o que acontece? Quando a gente faz um projeto, você apresenta um programa de trabalho, o regulamento é a Eletronuclear que cria. É uma questão legal. Se chegar à justiça e determinar que eu tenho que repassar 52 milhões para a prefeitura, sem ter projeto, sem ter nada, eu vou repassar. Agora, no caso hoje, a lei não permite. Tanto é que você faz um projeto, você recebe a primeira tranche, quando tu presta conta, eu vou liberando. Se tu não presta conta, eu não posso liberar outra tranche. Eu não posso liberar mais recursos, mesmo que você tenha um projeto estabelecido. E o maior impacto que a gente tem nas prefeituras, primeiro, não tem projeto, quando tem projeto, não presta conta e eu não posso pagar a outra parcela. Eu tenho 2 projetos de vocês que não foram concluídos porque vocês não conseguiram prestar conta e eu já estou no 4º aditivo para fechar. Qual é o projeto? Vê aí, Ana, qual é o O projeto? 6º do reforma da unidade mista de saúde no Frade, está no 6º aditamento. O último repasse foi realizado em 20/12/2021. Então, até hoje, a gente aguarda a prestação de contas, a gente tem compreendido a situação da prefeitura e aditado para que a gente consiga concluir o objeto do convênio. Tá. O outro convênio em andamento é a Clínica da Família do Parque Mambucaba. É outro que está em vigor, no valor de 5 milhões. A gente está no 3º aditamento. O último repasse de cerca de 1 milhão foi realizado em 26 de setembro de 2022. A prefeitura, a nossa fiscalização reporta o atraso nas obras, a gente entra em contato com a prefeitura e pede o empenho, porque são convênios, por exemplo, que tinham um prazo de execução um em 11 meses, outro em 1 ano e meio, e já estamos indo para 3º ano. Então, existe essa questão. Eu queria esclarecer alguns pontos, porque... Desculpa, eu interrompi um minutinho. Exatamente, aquela obra lá só tem 3 trabalhando dentro, e nós fomos nessa via. A gente vê todos os dias, a obra tem 3 ou 4 trabalhando, está sem equipamento, como tem uma empresa de fundo de quintal.
Sim, Pode inclusive a verba toda prevista para o posto de saúde do Frade já foi repassada. O posto de saúde do Parque Mambucaba, a gente aguarda aí a prestação de contas, as medições, para ocorrerem os repasses seguintes. Nós temos um termo de compromisso firmado e nele são elencados títulos de projetos. A prefeitura precisa apresentar os projetos e o André, que é a pessoa com quem eu acabo lidando mais de perto, tanto ele quanto a equipe dele, ele entende os procedimentos e uma das coisas fundamentais é a regularidade fiscal, que é exigida por legislação para recebimento de verba pública e a fiscalização, né, de onde os recursos estão sendo empregados. Então, ao longo dos anos, a gente sabe que a prefeitura teve uma dificuldade de apresentar projetos e de ter a regularidade fiscal. Em gestões anteriores, teve mandatos que não conseguiram sair do CALC, por exemplo. E, em relação ao distrato do SAI, que foi abordado aqui algumas vezes de forma equivocada, ele não foi por ausência de repasses. Ao longo do processo licitatório, foi apresentada uma proposta da prefeitura que alterava o objeto do convênio, e isso é vedado por legislação. Então, diante disso, a prefeitura formalizou um pedido de distrato. Então, não houve repasse, mas porque não foi nem apresentado o processo licitatório. E isso é condição para recebimento da verba. Então, a gente sentiu muito, porque era um projeto muito importante para a população, e a gente aguarda, inclusive, a reapresentação do projeto de forma adequada. A construção da proposta do termo de compromisso, hoje a gente tenta realizar um trabalho com a equipe do André, da forma mais aberta e colaborativa possível, para todas as reuniões. Nós temos reuniões periódicas, a maioria delas eu apareço, eu acho que eu só não pude aparecer na última. Eu trago pessoas do licenciamento ambiental, inclusive para facilitar na questão da apresentação dos projetos, que é para não chegar na empresa um projeto que não atenda a condicionante e tenha que ficar voltando. Então, hoje, existe o empenho da empresa em ter essa relação mais próxima. Então, algumas falas do André acabam me surpreendendo, porque não é esse o tratamento que a gente tem entre as nossas equipes. Olha só. É Ana Beatriz, né? Ana Beatriz, né? Isso. Faltou mais alguma coisa para colocar? Eu acho que dentro das coisas que eu anotei, eu acho que eram isso. Era isso? Era. Se você lembrar, depois você pode falar, tá? Tá bom, obrigada. André, você tem que responder agora. Amigo. Não, claro, com certeza. Primeiro, a primeira manifestação que a gente fez no Ministério Público Federal, que o presidente colocou, nós gostaríamos de saber qual lei é essa. Que lei é essa que impede o repasse? Eu tenho que seguir as regras. A eletronuclear é dinheiro público. Município. Eletronuclear é Sim. dinheiro público. Regramento é o órgão de controle. O TCU me obriga a seguir um regramento. E a gente segue o regramento. Você sabe que eu não posso te repassar um dinheiro sem ter um objetivo claro. A condicionante que você fez... Não, termos de compromisso não é necessário, mas não é suficiente, André. Não é. Você sabe disso. Para você pegar e eu te repassar 52 milhões por ano, sem ter nada que me garanta que aquele recurso vai ser aplicado de determinada forma, eu não posso repassar o dinheiro. É o que a gente vem se Mas manifestando aí no sentido de... Se a justiça determinar, eu vou cumprir a justiça e repasso. Mas enquanto não tiver uma determinação judicial, eu não tenho poder legal para isso. É o que nós temos questionado constantemente. A legislação que eles utilizam como referência é uma legislação de convênio, de transferência voluntária, que é aplicado ao sistema de convênio. Nós estamos questionando isso junto aos órgãos de controle, junto ao Ministério Público, porque nós não concordamos com isso. Então, eu reafirmo, eu não concordo aqui, não concordo junto ao Ministério Público, a Procuradoria também não concorda, e é o que a gente tem questionado. E ponto, assim, evoluímos muito a relação de contato, como a Ana colocou, mas os repasses continuam com todas
todas as dificuldades possíveis em termos de ocorrer. A questão da Ana, da questão que ela colocou, a questão do CALC, hoje no ofício reconhece, mas não reconhecia. Nós ficamos um ano aí discutindo sobre CALC, sobre essa situação. Então, os projetos, nós tivemos um momento que nós entregamos vários projetos e o próprio, a própria Eletronuclear se manifestou aqui que eles não são um órgão com essa finalidade, mas eles analisam nossos projetos. Toda essa dificuldade e todo esse andamento de projetos junto à Eletronuclear dificulta e muito, porque eles não são um órgão com essa responsabilidade, não são um órgão com este fim, e eles analisam nossos projetos. Então, quando a gente entrega os projetos, existe uma análise interna da Eletronuclear que dificulta muito todos esses repasses. Então, sim, tem evoluído, como a Ana falou, tem evoluído a relação de contato. Nós temos nossa equipe que vem constantemente dialogando com a equipe dela, com a equipe da Eletronuclear, mas todas as dificuldades de repasse continuam existindo e esses regramentos continuam impossibilitando que os repasses aconteçam da melhor forma possível. Tá ok. Eu vou... Ela quer terminar? Pode terminar, Ana. Posso terminar? André, a questão do registro no CALC, como você bem colocou, ela não foi impeditiva, por exemplo, para que a gente celebrasse o convênio do SAI. Então, a gente acata quando vocês apresentam as questões relacionadas, é previsto a contestação, e o nosso jurídico tanto aceitou quanto foi celebrado o convênio do SAI. Em fevereiro, né? Oi? Fevereiro, a gente só teve manifestação oficial em fevereiro. Não, mas é uma situação similar, você entende? Se você, numa mesma situação, assinou um convênio do SAI, apresentando lá a tutela judicial, isso permite que você celebre outros convênios tendo a tutela judicial. Não era essa manifestação de vocês, né? Não, isso foi colocado nas nossas reuniões técnicas, André. Não foi manifestação de... E, ao mesmo tempo, Pode falar, Ana. Pode eu falar. Perdi a linha de raciocínio. Mas, enfim, na audiência, incluindo aí o Ministério Público, o IBAMA, que está com acompanhamento de condicionantes, o próprio procurador de vocês informou que não encontrou um respaldo para você legal para receber apenas os recursos sem apresentação dos projetos. Então, a gente precisa que vocês apresentem os projetos para que sejam cumpridos todos os ritos que exigem a regularidade fiscal, prestação de contas e de fiscalização para a celebração de novos convênios. Então, nós somos fiscalizados pelos órgãos de controle e a gente tem regramento também para atender, como empresa pública. Então, nós zelamos aí pela transparência dos processos e temos que zelar para que vocês também cumpram as suas obrigações. Só uma pergunta que eu fiquei em dúvida aqui. Clínica da Família de Mambucaba, algum posto de saúde no Frade, se eu não me engano? Isso. Tá. E a questão da obra de saneamento também em Mambucaba, que houve o distrato por conta de licitação. Isso, então, tem dinheiro? Isso foi celebrado e já teve o distrato. Não. Essas 3 obras que eu citei têm o dinheiro, falta o projeto, mas tem o dinheiro. Sim, na realidade, inclusive a do Parque Mambucaba e do Frade são projetos que estão vigentes em execução. Sim, e a gente aguarda a apresentação de prestação de contas e isso foi orçado. E a comprovação. Sim. Isso foi previsto no orçamento do ano passado. Como que é feito isso? Na realidade, esse dinheiro que tem para essas 3 obras, ele é previsto como no orçamento de vocês? Olha só, na retomada de Angra 3, que a gente chama de aceleração da linha crítica, alguns recursos foram previstos e estão sendo executados. Para a retomada plena de Angra 3, como já foi divulgado publicamente, nós estamos falando de um empreendimento de grande vulto, que, obviamente, tem a cobertura para poder fazer frente a todo o orçamento que foi apresentado pelo município de Angra dos Reis, que já está no terceiro aditivo, que são os 264 milhões, e também de Paraty. Mas isso é na plenitude da obra. Agora, outros projetos que eu tenho orçamento já disponível, que é num volume menor, que é proporcional ao que eu estou fazendo,
eles estão sendo celebrados, estão sendo executados. Sim, presidente, eu só estou perguntando o seguinte, então, eu quero saber, o que eu quero saber é o seguinte, por que para essas 3 obras tem dinheiro? Já lhe respondi. Tem dinheiro porque estava previsto no orçamento a aceleração da linha crítica. Então, o que E esse acontece? orçamento é de quando? Qual ano? Do ano passado. E retrasado. Vem de antes. Na realidade, os 2 convênios que estão em execução, eles foram celebrados em 2019. Então, eles tiveram a previsão orçamentária nesse ano.